Jó capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Jó capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Jó capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Estarei lendo, os irmãos acompanhem. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pere, o homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos, na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe a vida. Então Satanás sai da presença do Senhor, ele Jó como um monte maligno. Eis já plano em pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala uma vez, temos o serviço de Deus bem, porque não receberíamos também o mal. Em tudo isso, Jó não recuou com os seus lábios. Irmãos, estamos diante de um texto e, com relação a esse texto, gostaria de repetir com os irmãos sobre algumas coisas, principalmente sobre Deus e a tragédia humana, o sofrimento, a dor, o abandono. Quando nós olhamos para o teatro de Deus, que é a história humana, acontece uma transgressão. O homem comete a maldade sem desobediência, mesmo sendo criado de forma graciosa e benevolente. Mas como resposta a uma tragédia planejada por Deus, onde a justiça é imputada sobre o justo, nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da injustiça ou a falta de conformidade dos homens. Então o que nós vemos é que é um teatro, que é a história humana. Dentro desse teatro, a criação do homem, como também a rebelião do homem. O homem desobedece a Deus, fazendo o que era desagradável a ele. E nisso nós vamos ver a tragédia que Deus comete, a tragédia planejada, a morte do unigênito de Deus, do Filho de Deus, Senhor Jesus. Sendo sem pecado, Tudo sem pecado se fez pecado por nós. sendo perfeito, seu corpo perfeito, por causa das nossas transgressões. Agora sim nós podemos falar da dor, podemos falar da angústia humana, da saudade e do abandono. Porque Deus sabe o que os homens estão passando, porque Ele está vendo. Então, irmãos, estaremos. Quando nós olhamos para o livro de Jó, o que vemos alguns teólogos, alguns homens questionando o livro de Jó,
faleceu, se verdadeiro, dizendo que ele era esse livro que vai contar uma história de um homem que não existiu. Eu peço que os irmãos abram os textos. Primeiramente, que abramos em Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 14, verso 14, verso 15. Somente o verso 14. Ezequiel 14, verso 14. O texto diz: mesmo que estivesse no meio dela, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Peço que os irmãos também estejam abrindo em Tiago, capítulo 5. Carta de Tiago. Tiago 5, versículo número 11. Tiago 5,11, eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez como que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, irmãos, o que nós vemos é que o livro de Jó não é uma ficção, tá? Isso é muito importante. É uma história real. É algo que aconteceu. Não há dúvida sobre a pessoa de Jó. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento vão confirmar isso. Não há dúvida sobre o livro de Jó. Sobre quem foi Jó. Foi meramente uma ficção, não. Foi uma pessoa real. Tendo dito isso, irmãos, quando nós analisamos o livro de Jó, veremos que provavelmente o livro dele patriarcal por 2 motivos. Quando nós olhamos no capítulo 1, verso 5, vai enfatizar que Jó era o patriarca da família, sustentando ela de forma espiritual, como também provendo alimento. E outro argumento, o segundo argumento seria pela idade de Jó, né? A idade com que ele morreu. Morreu provavelmente com 200 anos. Ele viveu 60 anos, né? Que foi o período desse sofrimento. O período de sofrimento dele. E aí vai chegar no capítulo 42, vai se dizer que Jó, depois dessas coisas, depois do sofrimento, viveu mais 140 anos. Então concluímos que ele viveu 200 anos. E a partir disso, os teólogos vão afirmar que Jó viveu provavelmente no período patriarcal. E tendo dito isso, nós vamos voltar para o texto bíblico. O primeiro verso diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então o que nós vemos é que ocorre uma apresentação diante de Deus, dentre os aqui chamados filhos de Deus, que são os anjos, vai diante de Deus Satanás. E aí o Senhor pergunta, né, a Satanás: de onde você vem? Né, onde você estava? E no verso 2 ele vai responder: de rodear a terra e passear por ela. No verso 3, continua-se um diálogo entre Deus e o diabo, né? Satanás. Esse diálogo vai começar no capítulo 1, no verso número 9, quando Deus pergunta sobre, na verdade no versículo 8, né? Deus vai perguntar se ele conhece Jó.
E que não há ninguém, né, como Jó na terra, íntegro, reto, que se desvia do mal, que teme a Deus. E o diabo vai dizer para tocar nos bens, na família, e coisas desse tipo, né? E no versículo 3 do capítulo 2, Deus vai fazer uma pergunta parecida, né? Ou exatamente igual, ou totalmente igual, né? A do versículo 8 do capítulo 1. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então, o que vemos aqui, irmãos, é que nessa conversa, né, Deus vai perguntar ao diabo: Tem visto meu servo Jó? Tem visto que ele é temente, reto? E aí, o que nós vemos aqui é que o diabo sempre quer questionar a Deus. Será que ele realmente é isso? Será que ele realmente crê? E aqui começa, irmãos, uma coisa chamada sofrimento. A dor. Que na verdade vai começar no capítulo 1, quando Jó vai perder todas as suas riquezas e sua família. Então ele vai perder tudo o que ele tem como posse. A fonte de renda e a sua família. Quando nós analisamos o livro de Jó, os primeiros 2 capítulos vão falar do sofrimento de Jó, que vai simbolizar o sofrimento humano, a dor, o abandono. Do capítulo 3 ao capítulo 38, Jó vai tentar responder o seu próprio sofrimento. Ele levanta questionamentos e tenta responder. Ele faz todo tipo de coisa que um homem normalmente vai fazer. Ele vai tentar levantar questionamentos, vai tentar levantar perguntas sobre o seu próprio momento e vai tentar responder. Só que ele não consegue responder. Isso é muito importante nós entendermos, irmãos. Se há uma coisa que está fora da capacidade humana, é responder todas as coisas. O sofrimento é uma delas. O homem não tem capacidade plena de responder ao sofrimento. Responder de forma plena, compreender o sofrimento, entender o sofrimento, está além da nossa razão, das nossas limitações. E isso é muito importante nós entendermos. Que é o que normalmente nós esquecemos. E no dia a dia nós questionamos a Deus. Como Jó fez. Porque nós queremos responder o que não tem resposta a não ser a cruz. A resposta de Deus começa na cruz. É que Deus se encarnou e habitou entre os homens. É que Deus morreu, foi esmagado pela ira do Pai. O Filho foi esmagado pelo Pai para que nós tivéssemos acesso a Deus. Traduzindo, Deus tem ciência e compreensão do sofrimento humano. E agora sim nós podemos nos relacionar com Ele, crendo que Jesus é a resposta suficiente para as nossas inquietações, para a nossa alma, trazendo a nós sentido e esclarecimento. Meio a tanta dor, meio a tanto abandono, o homem moderno se sente abandonado. Nós nos sentimos abandonados. Nós olhamos ao nosso redor e não vemos resposta para a maioria das crises que nós temos na alma, a maioria da dor que nós sentimos no nosso coração. Não tem ninguém para responder isso. Não há ninguém que fale por nós ou a nós. E nós nos sentimos indagados. Como lidaremos com isso? Olhamos para as tragédias humanas e não temos resposta. Onde Deus está? Quem é Ele? Olhamos para Suzano, para Nova Zelândia, para tantos locais onde as pessoas estão morrendo. Nossos familiares que estão perdendo a vida. Passamos por diversos locais, vemos pessoas, ou sabemos de pessoas que estão morrendo. Familiares que estão inconsoláveis.
porque perderão os seus. Pais que têm dificuldade de lidar com as síndromes, as dificuldades dos filhos. A alma humana se encontra em questionamento. E a primeira resposta de Deus a nós, através do livro de Jó, é que nós não temos resposta, irmãos, para tudo. A nossa resposta é muito importante nós entendermos isso. Irmãos. A nossa resposta é a cruz. É irmos ao Filho de Deus. Ele é a resposta de Deus para nós. Nós não temos resposta fora de Jesus. Para o sofrimento, para a dor. Quando chegamos em uma comunidade e vemos que uma mãe acabou de perder seu filho recém-nascido ou coisa parecida, em meio a uma guerra, uma troca de tiro, a resposta é: Deus sabe o que você está sentindo. Porque essa mãe se sente injustiçada. E Deus se sentiu injustiçado na cruz. Então, através da cruz, nós vamos expor a essas pessoas ao sofrimento de quem quer que seja a dor. A dor de Deus. Então, Deus que está próximo, Deus que entende o homem, Deus que sabe o que nós sentimos. Isso é de fundamental importância nós entendermos. Que o Filho de Deus é a resposta para a nossa alma, nos trazendo sentido. E o texto continua: então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, o homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Mais uma vez, esse homem injustiçado. E ele vai levantar questionamentos. Nós cansamos de levantar questionamentos sobre Deus. A primeira dor que dá, nós levantamos questionamentos diversos sobre Deus. Será que ele existe? Se ele existe, por que ele não é bom? Por que ele não consegue se compadecer do ser humano? Ele não está vendo meu coração? Eu estou sentindo dor. Onde ele está? Será que ele habita nos céus? Será que ele vê o seu filho? Então nós vemos que o que Deus diz a nós é: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Em meio à nossa descrença, Deus opera. Isso é muito importante. Porque parece em muitos momentos que nós só temos vida espiritual quando nós sentimos alguma coisa. A Bíblia não fala disso. A fé não depende de nós. E a operação da mesma em nós não depende também de nós. Nós vamos nos esforçar com responsabilidade humana. Só que o plano salvífico é divino. Aquele que começou a boa obra irá completá-la. E disso nós esquecemos. Está batendo, quando nós estamos orando e Deus está falando, e é toda essa coisa. Só que quando nós lemos os Salmos, nós vemos que diversas vezes o povo de Israel, o próprio Davi, tantos outros homens de Deus, estavam descrentes sobre quem Deus é.
e porque Ele nos abandonou. Até quando, Senhor? Até quando? O Senhor não está nos vendo? O Senhor não consegue sentir o que eu estou sentindo? Será que o Senhor criou todas as coisas? O Senhor não me ama? E entramos nessa crise profunda que o homem moderno vive. Uma coisa chamada crise de identidade, onde perdemos o senso de sentido e nós não nos encontramos. Vivemos dias totalmente afastados de nós mesmos e não entendemos o porquê nós estamos sofrendo. Porque nós estamos passando por tanta angústia. O que é que está acontecendo? Porque a realidade humana é tão dura. Porque eu não consigo completar os meus trabalhos de casa, meus trabalhos de faculdade, porque eu estou numa crise e ninguém consegue estender a mão a mim. Deus, onde o Senhor está? Então há diversos questionamentos, principalmente entre os jovens e adolescentes. O Senhor não me ama. O Senhor vê o que está acontecendo dentro da minha família, o Senhor não me ama. Porque eu estou sofrendo e o Senhor, sabe, ninguém conversa comigo, ninguém me dá atenção. Estou me sentindo inconsolável. As brigas, discussões. O Senhor não consegue ter uma palavra. O Senhor não consegue se assentar e conversar comigo. Em meio a toda essa crise, irmãos, o Deus Filho se encarna. Ele vem até nós. Ele vem até nós. E como o Deus Filho vem até nós? Através da igreja. Através do irmão. Através de seres que são limitados como você e que são o próprio Cristo. Então essa unidade nos aperfeiçoa para Ele. Essa confissão, essa liberdade que é entre nós, nos aperfeiçoa para Ele. Em meio ao sofrimento, em meio à angústia, em meio à descrença, Deus age. Porque Ele não depende de nós. E que, meio às nossas limitações, meio à nossa angústia, Ele opera com o outro, com alguém. E através do diálogo, da conversa, da oração, da comunhão, do choro e da alegria, Deus opera e Ele age. Tão facilmente nós esquecemos isso. E vivemos em questionamentos infindáveis. No capítulo 1, verso 21, na verdade no capítulo 20, né, no versículo 20, vai dizer: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O que esse homem está fazendo é olhando, como vai dizer em Jó, capítulo 26, do verso 13, para o Redentor, para o Messias, para aquele que há de vir e consegue descansar nele. Então o que Jó está fazendo, em muitos momentos nós lemos, e parece que Jó é um homem justo, um homem reto, pelo que ele faz, não pelo que ele crê. É pelo que ele crê, irmãos. Nós precisamos entender isso. E é por isso que nós veremos em Hebreus 11 falar e citar um pouco sobre Jó, sobre a paciência. O livro de Tiago, que nós acabamos de ler. A paciência de Jó.
Pela fé. Pela fé em quem? No Filho de Deus. No Verbo que se fez carne. No Deus unigênito. No Deus encarnado. Ele é a nossa fonte de descanso. Ele é o lugar onde nós podemos descansar. Minha aflição, minha angústia. Versículo 8 do capítulo 2 continua. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. E aqui é uma coisa muito importante, irmãos. É nesse momento que esse homem está se sentindo mais isolado, mais abandonado de todos. Não há mais ninguém para cuidar desse homem. Esse homem vê quem ele é. Nada. O que a Escritura quer nos ensinar, irmãos? O sofrimento é uma forma pedagógica, uma forma de Deus nos conduzir ao conhecimento verdadeiro. Porque Ele nos tira do conforto, do que compreendemos, do que pensamos, de todos os nossos achismos. E nos leva a ver que nada somos, porque precisamos de alguém. Então a pedagogia de Deus, ela vai tratar do outro, ela vai trabalhar no outro, ou com o outro, o que você não tem. Facilidade para se abrir, para se expor, para conhecer que você não é nada. E é por aí que Deus vai tratar o nosso coração, as nossas limitações. Então o sofrimento de Deus basicamente vai tratar disso, do coração humano. Porque pensamos ser o que nós não somos e agimos de forma inadequada. Somos ásperos, quando nós não devemos ser, e de modo algum devemos ser. Nós agimos de forma inadequada com o outro, criado em mais semelhança de Deus. Então Deus vai usar o sofrimento para nos ensinar. Você tem muito que aprender. O versículo 9 vai dizer: então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Então há nesses momentos, nós passamos de sofrimentos, de questionamentos, de crises emocionais, psicológicas, etc. E aí nós ouvimos algumas palavras como essa, que são desoladoras, que nos tiram o chão. E é no momento que nós estamos dentro de um poço, estendendo a mão, precisando de alguém. E a pessoa pisa na sua cabeça dentro do poço. E taca areia e acaba de te enterrar. Te abandona de vez. Te abandona de vez. E você entra num colapso. Você entra num colapso. A sua alma entra em angústia profunda. Você não tem com quem se abrir. Você tem vergonha que você está passando. A resposta do Evangelho para isso, irmãos: procure alguém para você se abrir. Procure alguém para você se confessar, você falar das suas limitações. Você não é super-herói. A sua alma tem limite. Não fique guardando coisa no seu coração, sendo que você pode resolver tudo. Você precisa de alguém. E é em meio a essas dificuldades,
que Deus age. E que Deus nos chama ao Calvário, ao lugar de morte, onde Ele se tornou abandonado, onde ninguém ficou para cuidar dele, onde ninguém quis ir com Ele. E é assim que nós nos encontramos. Em muitos momentos abandonados. Literalmente, sem ninguém para conversar. Porque nos sentimos como nós verdadeiramente somos. Nada. E carecemos do mediador. Então, quando nós vamos à cruz, procuramos ir até ela, nós ali deleitamos e descansamos. Porque Ele nos entende. Porque Ele foi abandonado. Porque ninguém quis consolar Ele. Os homens não conseguiram ter palavra de amor e de graça com o próprio Deus. A religião matou Jesus. Os homens sem coração soltaram um salteador, um homem que estrupava, um homem que roubava pelas vias, que matava pessoas, e crucificaram o próprio Deus. Uma pergunta: se os homens fizeram isso com Deus, o que eles não podem fazer com você? Mas a resposta de Deus, irmãos, é que Deus se fez homem. E a partir disso nós podemos crer que Ele pode tratar de nós como seres humanos. Ele pode nos consolar. Versículo 10. Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberemos também o mal? Ele consegue entender que Deus controla todas as coisas. Que Ele está guiando a história para a glória dele. Que Ele está fazendo todas as coisas para louvor dele mesmo. E nisso nós podemos crer, porque Ele é fiel. Ele é justo. Então aqui está o consolo que Deus se fez homem. E Deus está acessível aos homens. Então agora nós podemos crer que Ele vai nos consolar. Ele vai consolar a alma humana. Ele sabe quem você é, sabe das suas limitações. O final do verso diz: em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Ele não murmurou, não maldisse Deus, não questionou no sentido de descrer em Deus. E, irmãos, encerro dizendo uma coisa. Os questionamentos são válidos, tá? Isso é muito importante nós reconhecermos. Os questionamentos fazem parte da nossa limitação, da nossa queda em Adão, como seres humanos. Só que os questionamentos não vão responder nada. A resposta para os questionamentos não são eles, mas é a cruz. E que nós possamos descansar na cruz, no que Ele fez. Em Ele ter se tornado homem, em ter nos acolhido, em ter nos amado, manifestar a sua boa palavra ao nosso coração. Nós possamos refletir sobre isso. Que Ele é fiel e justo. Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. Porque Ele disse e Ele vai cumprir. Não há ninguém como Ele. Grande, poderoso, eterno, imutável, santo, justo, amoroso. Então, quando olhamos para Ele, nós podemos crer nele e descansar nele.
E o chamado de Deus é isso. Que nós venhamos a descansar nele. Deus nos abençoe.